Amanhã tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal e quem já está com a gente aqui no estúdio para falar sobre a previsão da pauta de julgamentos é a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que eu tenho o prazer de receber pessoalmente aqui hoje no estúdio da TV. Seja bem-vinda, muito boa tarde para você, Gi. Obrigada, Rafaela. Boa tarde a todos que nos acompanham. Conta pra gente, adianta aí o que tem de mais importante, qual é a perspectiva da pauta de amanhã? Bom, amanhã nós temos ao todo 4 processos que estão previstos para serem julgados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Entre os temas, nós temos a questão do controle de constitucionalidade. Também temos o primeiro item da pauta que trata sobre organização do Poder Judiciário. E temos ainda a matéria tributária, além de um questionamento envolvendo o Estatuto da Juventude, Rafaela. Então, ao todo, essa é a previsão de julgamento. Alguns desses julgamentos, a previsão é que eles sejam iniciados e outros seriam a continuidade de julgamento com a apresentação, por exemplo, de voto vista, como em um dos casos que nós temos aí previsto na pauta de amanhã. Pegando o gancho de um dos casos, né? A gente sabe que são vários atores, entre aspas, envolvidos no processo, Ministério Público, Defensoria Pública. No caso do MP, a gente já se deparou aqui no STF, em outras instâncias também, com inúmeros questionamentos até sobre o poder de investigação do MP, por exemplo, né? Até onde vai o limite de participação do Ministério Público no caso. Nós temos um processo amanhã indiretamente sobre essa questão, né? Quem tem assento, quem não tem? Envolve sim, Rafaela. Trata-se, inclusive, do primeiro item da pauta, que é uma ação direta de inconstitucionalidade em que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil questiona exatamente o cenário da audiência, né? Porque dentro da sala de audiências ou de uma sala de sessão de julgamentos, o que nós temos? Nós temos ali os lugares definidos onde os atores processuais eles acabam se sentando e tal. Então, existe uma prerrogativa prevista na legislação de que o Ministério Público ele tem assento ao lado, né, logo à direita, seja do juiz numa sala de audiência ou do presidente em relação a um órgão do judiciário. Aqui né, no Supremo Tribunal Federal? Isso acontece, exatamente. A gente vê, inclusive, nos julgamentos que são transmitidos. Então, esse questionamento é exatamente quanto a essa prerrogativa que é conferida aos integrantes do Ministério Público da União. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil entende o seguinte, que há um tratamento que não tem ali, não há uma isonomia entre a posição que é determinada para que o Ministério Público se posicione nessa sala de audiências ou nessa sessão de julgamento e a posição, por exemplo, do advogado que está ali para poder representar a parte. E eles argumentam também, nesta ação direta de inconstitucionalidade, que não há nenhuma hierarquia entre essas funções desempenhadas pelo Ministério Público e pelo advogado, né, ali como representante da parte. Inclusive, esse questionamento especificamente, ele trata dessa desigualdade quando o Ministério Público atua como parte. Porque há situações, Rafaela, que o Ministério Público, ele que vai até o Poder Judiciário e ele que requer as demandas, né? Exemplo que eu poderia citar, no ajuizamento quando há o oferecimento de uma denúncia para a aplicação de pena em relação àqueles que cometem crimes. O Ministério Público é parte. No ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, Ministério Público é parte. Numa ação civil pública, Ministério Público é parte. Então, nesses casos, a gente tem autor, tem réu, e o Ministério Público, ele tem um interesse específico, ele faz um pedido ao juiz para que seja aplicado ali algo dentro daquilo que ele manifestou ali como sendo do interesse do Ministério Público. Então, é nesses casos que a OAB questiona, porque há ainda uma outra situação em que o Ministério Público ele atua como fiscal da lei. Né? Quando ele atua como fiscal da lei, então ele estaria ali atuando de uma maneira diferenciada, que seria sem ter um interesse específico, apenas tentando zelar, preservar a correta aplicação da legislação e da ordem jurídica. Maravilha, Gi. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. O desfecho desses casos amanhã na sessão plenária ao vivo, transmissão aqui na TV Justiça. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Por nada, até.